dia vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 16 em diante, que diz assim, vamos ler? E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Glórias a Deus. Essa passagem é quando o rei Nabucodonosor teve um sonho. Ele chamou adivinhos, magos, astrólogos, tudo para adivinhar, que serviam o rei para adivinhar o sonho. E aí eles disseram, conta-nos o sonho, rei. O rei disse, não. O rei Nabucodonosor disse, não, eu não vou contar o sonho. Vocês me contem o sonho e me deem a interpretação. E eles tentaram de todas as formas e disseram, não há ser humano algum que possa cumprir isso que o senhor quer. E o rei falou, se vocês não fizerem, não me contarem o sonho e a interpretação, eu vou acabar com todos vocês, todos os adivinhos, os magos vão morrer. E eles falaram, mas ninguém pode fazer isso, rei. O que o senhor está pedindo, humanamente, é impossível. E aí, quando Daniel foi lembrado e foi chamado Daniel para interpretar o sonho, Daniel pediu um tempo para o rei, para poder interpretar o sonho. E pediu que seus companheiros o ajudassem em oração. Foi para sua casa e fez saber a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios, porque todos iam morrer, inclusive Daniel, que era tido como sábio também. Ele não era astrólogo, não era vidente, mas era sábio. Mas um sábio porque Deus falava com ele, Deus dava revelação a ele. Então, Daniel pediu para os companheiros dele orar com ele, para que pudesse contar o sonho para Deus. E como vocês sabem, se não sabem, é só ler o livro de Daniel, capítulo 2, Deus revelou o sonho a Daniel. Daniel não só contou o sonho que o rei teve, como disse tudo o que iria acontecer. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre sonhos, não é? Deus fala conosco de várias maneiras. Deus fala conosco através da palavra, Deus fala de forma audível dentro do nosso coração. A gente sabe que Deus fala conosco. Eu não sei. Bom, se você não sabe, busque de Deus. Porque você lembra do caso de Samuel, que quando Deus chamou ele, ele não sabia quem falava, pensava que era Eli que estava falando com ele, toda hora ele falou, quando chamar agora, você fala, eis-me aqui. Então, Samuel não sabia que era Deus que estava falando com ele. Mas depois que ele entendeu pela primeira vez que Deus estava falando com ele, nunca mais ele teve dúvida quando Deus falava com ele. Então, quando Deus quiser falar com você, Ele vai te mostrar, Ele vai te dar um jeito de você entender. E depois que você ouvir a voz de Deus, você nunca mais vai esquecer. E para ouvir Deus falar, você tem que ter comunhão com Deus. Não dá para ouvir a voz de Deus e conhecer que é a voz de Deus se não tiver comunhão com Ele. E essa comunhão tem que ser através da leitura da Bíblia, através de oração, através da busca de Deus, tempo para Deus. E aí sim, ainda que a primeira vez você não entenda, mas quando você entender que Deus está falando com você, todas as vezes que Ele falar, você vai entender e vai saber que é Deus falando. Mas tem que ter comunhão. O filho tem que ter comunhão com o pai. Então, Daniel, quando ele soube que o rei queria saber o sonho queria que contasse o sonho que ele tivesse tido e a revelação do que aconteceria, do que significava, Daniel não fez como muitos fazem, ou alguns fazem. Quando a gente conta um sonho e um dá uma interpretação, outro dá uma interpretação. É muito arriscado, irmãos, nós contarmos um sonho para alguém. É muito arriscado. Porque pode acontecer da pessoa querer interpretar por si mesma, para mostrar que conhece, que tem entendimento, ou até mesmo para opinar. Aí fala, não, esse sonho significa isso, o outro fala, esse significa isso, esse significa aquilo, e nós ficamos totalmente perdidos. Outras vezes nós contaremos o sonho e a pessoa não acreditará. Às vezes nós contaremos um sonho que é para aquela pessoa, desculpa, que é revelação de Deus para aquela pessoa, e Deus permite que a gente conte, e quando contar, porque não é do jeito que a pessoa quer, não é aquilo que a pessoa queria ouvir, ela não vai acreditar, e vai chegar e vai falar para você,
guarda seu sonho para você, não me conta o meu sonho. Você me deixou perturbado com aquele sonho, você me deixou atormentado. Ué, mas se eu estou falando, porque eu tenho certeza que Deus falou comigo, eu tenho certeza que é um aviso para você. Mas ninguém é obrigado a aceitar nada. Já dissemos isso várias vezes. Nem Deus obriga-nos a fazer ou aceitar qualquer coisa. Quanto mais nós seres humanos, né? Então, quando nós contamos um sonho, nós corremos um risco. Risco de não sermos acreditados, risco ainda de sermos ofendidos, né? Guarda o sonho para você, não quero saber, sabe? Isso aí me deixa perturbado, não é do jeito que eu quero, não é assim, não sei o quê. Outras vezes nós corremos o risco de ter várias interpretações, porque um quer saber, outro quer saber, outro quer mostrar que sabe, outro quer mostrar que sabe. Então, o que nós temos que fazer? Daniel pediu aos amigos dele que orassem por ele. Orassem. Ele não chegou para o rei e falou assim, não, rei, conta para mim que eu vou dizer. Ele falou, Senhor, me dê um tempo. Me dê um tempo. Daniel falou avisadamente, prudentemente, a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar, o capítulo 14, os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, prefeito do rei, por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Isso é Daniel falando. Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação do sonho. Então Daniel não falou, rei, eu vou adivinhar o seu sonho, eu vou dizer o que é, eu vou te dar a revelação. Não. Ele falou, Senhor, rei, Nabucodonosor, me dê um tempo, me dê um tempo. Aí quando ele pediu tempo, o que ele fez? Daniel sabia que o único que poderia dar a revelação do sonho para ele era Deus. Não adiantaria ele consultar ninguém. Ele foi falar com os dois amigos dele aqui. Ele podia chegar para um amigo e falar, ó, o rei teve um sonho, o que você acha que ele pode ter sonhado? O que você acha que ele pode ter sonhado? Não, seria um risco muito grande, cada um daria uma opinião. E ele não teria certeza do que ele estaria falando. Daniel voltou para os amigos dele, junto dos amigos dele, e falou, orem comigo. Peça a Deus que tenha misericórdia, revela esse sonho para que a gente não venha perecer. Irmãos, assim que nós temos que fazer. Nós temos que aprender a ser dependentes de Deus, não dependentes das pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos que falar as coisas de Deus com certeza. Não falar só para resolver uma situação, falar só para estar bem com um, só para fazer, entre aspas, média com o outro. Não. Daniel podia ter falado muitas coisas para o rei, mas era um risco muito grande. Porque ele estaria falando o que vem da mente dele, ou ele estaria falando a opinião dos amigos dele? Não, ele falou, Senhor, me dá um tempo. Espera, rei. Rei Nabucodonosor, espera, me dá um tempo. E aí falou com os amigos dele e pediu que os amigos orassem. Irmãos, nós temos que orar. A oração é a chave para a revelação de Deus para nós, de toda e qualquer coisa. A revelação é o segredo que nós temos para se comunicar com Deus. É através da oração que Deus fala conosco, nos responde. Então ele pediu para que outros orassem. Muitas vezes nós vamos estar enfrentando problemas que nós não podemos nem comentar. Outros problemas que nós nem sabemos. Daniel tinha um problema que ele nem sabia do que se tratava. Era um sonho, mas o que é, nem imaginava. Mas Daniel sabia que acima dele, junto dele, tinha alguém que é todo poderoso. Alguém que é onisciente, onipotente, onipresente. O que ele não sabia, o que ele não tinha condições de saber, aqueles magos estavam certos, como diz, o Senhor pede, humanamente é impossível, ninguém pode saber. Os magos estavam certos nisso. Daniel sabia que ele também não poderia saber, mas ele sabia quem estava junto dele. O Deus onipotente, onipresente, onisciente. O Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo sabe. E o que Daniel fez? Chamou os amigos dele para orar. Vamos recorrer a quem pode nos ajudar, a quem pode preservar a nossa vida, a quem pode nos dar a resposta que o rei tanto quer. E o único que poderia, como o único que pode hoje, é o nosso Deus, é o Todo-Poderoso, é o onisciente, onipotente, onipresente, o Deus da verdade, da graça, da justiça, da misericórdia, o Deus que não nos desampara, o Deus que não nos abandona. E foi. Daniel pediu oração, pediu que os amigos dele orassem com ele. Ele não só pediu oração, ele orou junto. Irmãos, é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos também estar com um problema, estar com uma dificuldade, com algo a resolver e só pedimos orações. Ou olha para mim, olha por aquilo. E muitas vezes nós temos que pedir oração sem falar o que é, porque nem nós sabemos o que é. Mas muitas vezes quando sabemos também não devemos falar. Ore comigo, estou com um problema, me ajude em oração. Peça a Deus que tenha misericórdia, peça a Deus que fale comigo, que me dê a revelação.
E foi o que Daniel fez. Peça a Deus que tenha misericórdia de nós e nós não venhamos perecer. E eles oraram, só que Daniel orou junto, não foi só pedir. Então, algumas vezes, nós pedimos orações para outros e tudo bem. Ah, você ora por mim, você ora por mim. Mas e nós? Nós estamos dando tempo para Deus? Nós estamos tirando um tempo com Deus? Não é para Deus, é para nós mesmos. É para nossa edificação, é para nossa comunhão. Nós estamos tirando um tempo para Deus, nós estamos falando com Deus, nós estamos buscando a vontade de Deus. Peça para Deus que tenha misericórdia, que não nos deixe perecer, que fale conosco. E quando Daniel orou, foi revelado o segredo a Daniel. Uma visão da noite, à noite, Daniel teve uma visão e Deus o revelou. Vamos ver o capítulo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Daniel foi a quem? A quem tem a sabedoria e a força. É só Deus poderia. E quando Daniel recebeu a revelação do sonho, ele louvou e glorificou a Deus. Irmãos, nós temos que nos chegar mais e mais a Deus. Pedir revelação, pedir os dons do fruto do Espírito Santo. Os dons e os frutos estão aí para nós e nós estamos esquecendo dos dons, dos frutos do Espírito Santo. A palavra da ciência, a palavra da sabedoria. Nós estamos esquecendo o dom de discernimento. Daniel foi e pediu ao Senhor: me revela, Senhor, fala. E Deus falou não só o sonho que Nabucodonosor teve, mas tudo que iria acontecer, o que significava cada fase do sonho, cada coisa que foi sonhado pelo rei Nabucodonosor. Hoje, irmãos, nós temos sonhos. E muitas vezes são sonhos que é do nosso subconsciente, são sonhos pelas coisas que nós vivemos, pelas coisas que nós vimos no dia, mas outras vezes não. Outras vezes são sonhos que nos foram dados por Deus. São revelações de Deus para nós. E algumas vezes esse sonho é para ficar guardado conosco. Outras vezes não. Outras vezes é para que esse sonho seja contado, seja revelado para que alguém tome uma atitude. Para que alguém busque mais a Deus. Para que alguém tema mais a Deus. Para que alguém mude de atitude. Eu já tive sonhos assim. Sonho que Deus me revelou uma pessoa e que precisava mudar de atitude. E eu intercedia por essa pessoa. Senhor, mas ele fez isso. Senhor, mas ela fez aquilo. Senhor, mas... E Deus disse, no sonho falava, né? Ele conhecia a palavra, ela conhecia a palavra. Né? Mas eu creio que foi um sonho. Contei para a pessoa. E eu creio que essa pessoa já entendeu o significado desse sonho. E é com ele e Deus, com essa pessoa e Deus. É com ela e Deus. A gente não tem obrigação, nem tem como fazer as pessoas acreditarem ou fazer as pessoas mudarem. E nós podemos dar o recado de Deus quando nós temos certeza que Deus quer que nós contemos. Agora, outras vezes não, nós temos que guardar para nós e orarmos, e orarmos. E ainda assim, quando for para entregarmos, falarmos para a pessoa, nós temos que orar. Essa pessoa acredite ou não, nós temos que orar. Porque nós sentimos, irmãos, de Deus, quando é um sonho, simplesmente um sonho que nós tivemos, ou é um sonho que veio de Deus. Como que vai sentir isso, Sônia? Quando nós buscamos ter mais e mais comunhão com Deus. Quando nós falamos com Deus, deixamos Deus falar conosco. Quando nós temos tempo para Deus. Quando nós buscamos mais e mais as coisas de Deus, renunciando às coisas do mundo. Quando nós nos entregamos totalmente ao Senhor. Um pai e um filho têm comunhão, costumo dizer. Se o pai estiver no Japão e o filho em Mogi das Cruzes, por exemplo, e o pai chamar, chegar na porta, sem abrir a porta, chamar, o filho não sabe quem é que está lá do outro lado. Porque não tem comunhão, não conhece a voz do seu pai. Mas se o filho viveu a vida toda com o pai, e o pai chega e bate a porta, fala só o nome do filho, o filho já vai saber, meu pai chegou. Lembro quando meu pai chegava no escritório e ele já chegava falando, ele chegava já falando, boa tarde, doutora, assim, boa tarde, doutora, ele falava assim, ele me chamava de doutora. Meu pai era muito, muito especial.
Aí eu ficava toda constrangida, porque receber meu pai no meu escritório, para mim era uma honra muito grande, muito grande. Nossa, é muito importante para mim meu pai ir no meu escritório. E quando meu pai chegava assim, eu falava assim: ô pai, benção pai, senta pai. Mas só de eu ouvir a voz dele no portão, eu já sabia: doutor, eu falei: pai, meu pai chegou. Ai, irmãos, como eu sinto falta disso. Amo tanto meu pai, amo tanto meu pai. Sinto muita falta, muita falta. Mas porque eu tive comunhão com meu pai. Porque meu pai nunca me deixou. Porque meu pai, ele quis meu nascimento. Ele esteve presente no meu nascimento. Porque meu pai e eu, a gente conversava muito. Porque meu pai cuidava da gente. Irmãos, é isso que nós temos. Nós temos um pai que nos quer muito, nos ama muito, que está conosco antes mesmo de nós nascermos. Um pai que fala conosco. O pai que nos guarda, nos guia, nos protege. Desculpa. É isso. E nós temos que ter comunhão com esse pai. Porque quando esse pai falar, a gente vai saber que é ele que falou. A gente não consegue ver Deus. Eu não precisava ver meu pai. Bastava eu ouvir a voz dele e falava: o pai chegou. O pai está aí. É meu pai. Como é bom ter comunhão com Deus. Como é bom ter comunhão com o nosso pai. E quando nós temos comunhão com Deus, quando Ele fala, irmãos, nós sabemos que é Ele falando. Quando Ele age, nós sabemos que é Ele agindo. Então é isso. Nós vamos ter sonhos e vamos ter que buscar revelação, saber o que é. E se nós formos perguntar para um, para outro, nós seremos enganados. Nós não teremos a certeza de que realmente é aquela interpretação. Então vamos buscar de Deus, porque Deus nos espera. Deus espera que nós tenhamos tempo com Ele, que nós falemos com Ele, que nós busquemos a resposta dEle. Ninguém, irmãos, ninguém está mais disposto a nos ouvir, a falar conosco, do que o nosso Pai, o nosso Deus. Nós não estamos sozinhos aqui, nós não estamos abandonados, nós temos um Deus vivo e ressurreto, nós temos um Pai verdadeiro. Irmãos, e quando Deus quer falar conosco, através de sonhos, Ele sempre nos dá a revelação, Ele sempre fala o que é, Ele sempre deixa claro. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Ele não nos daria um sonho sem que tivéssemos a revelação, sem que entendêssemos a mensagem desse sonho. Muitas vezes nós teremos sonhos que não serão agradáveis, como aquele que eu tive, que eu falei para aquela pessoa, e a pessoa falou para mim: você me deixou perturbada, guarda esse sonho para você, guarda seus sonhos para você. Quando eu sabia que era um aviso de Deus para aquela pessoa, era um aviso. E essa pessoa deve meditar nesse sonho, se ela estiver me ouvindo, e pensar que ainda há tempo, se ainda não atendeu a voz de Deus, que atenda. Mas a gente sabe quando é Deus falando, quando não é. Então nós temos um Pai amoroso, nós temos alguém que tudo sabe. Aqui, ó, pediu aos seus companheiros para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem. Aí no capítulo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. O nosso Deus é forte, o nosso Deus é sábio, Ele sabe todas as coisas. Nada é oculto ao nosso Deus. Irmãos, então não tenhamos medo de ter sonhos, mas sejamos prudentes. A palavra de Deus diz que nós temos que ser simples como as pombas e prudente como a serpente. Sejamos prudentes. Não vamos saindo contando os nossos sonhos e tentando buscar revelação de homens, de pessoas. Ah, pastor, eu sonhei isso, o que quer dizer esse sonho? Ah, irmão, eu sonhei isso, o que quer dizer esse sonho? Ah, presbítero, eu sonhei isso, o que quer dizer esse sonho? Ah, pastora, o que quer dizer esse sonho? Irmão, não, cada um vai dar a sua versão. Alguns vão ser sinceros e vão dizer: olha a Deus,
Pede para Ele te dar a revelação, porque eu não tenho sabedoria para isso. Outros não, outros vão querer dar uma opinião, até mesmo para nos atender, para nos agradar, vão querer dar uma interpretação que é deles, com muita boa vontade, mas são interpretações deles, individuais, que não são interpretações de Deus. Então, quando tivermos uns sonhos, irmãos, quando tivermos uns sonhos, façamos como Daniel. Lembremos que nós temos o Deus impossível, o Deus que tem a força, que tem a sabedoria, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus que tudo pode, que tudo vê, o Deus que está conosco, o Deus que fala conosco e quer responder nosso clamor. E chegamos até o Senhor. Podemos pedir para outros orar, orem comigo para que Deus me dê revelação de um sonho que eu tive. Que sonho? Não, orem comigo. Orem para Deus ter revelação. E Deus vai dar revelação para quem? Para aquele que orou, para aquele que orou? Não, Deus vai dar revelação para nós. Porque nós também vamos orar, e nós vamos falar com Deus, e nós temos comunhão com Deus para que Deus responda e nós ouçamos e entendamos a voz, reconhecemos a voz do Senhor. E conheçamos a voz do Senhor, porque nós temos comunhão com Ele. Seja prudente como Daniel foi, sejamos prudentes como Daniel foi. Quando Deus nos der um sonho, busquemos a revelação do próprio Deus, não de outros. E quando Deus revelar para nós, e nós soubermos que é de Deus, o desejo de Deus que nós venhamos a contar a outros, amém, a quem nós sonhamos, contemos. Se nós sabemos que não é o desejo de Deus que venhamos contar, não contemos, simplesmente oremos. Muitas vezes Deus nos dá sonhos para que nós venhamos interceder, entre aspas, a favor dessa pessoa, orar através dessa pessoa, em favor dessa pessoa, orar em favor dessa circunstância, para que se for um final ruim, não aconteça, não aconteça. Já tive sonhos assim. Já tive visões assim. Quando Deus nos mostra, a gente ora para que não aconteça. Aí, às vezes acontece até um certo ponto, mas chega naquele ponto que ia acontecer o mal, a gente vê a mão de Deus e não acontecer. Aí a gente lembra, é o sonho que Deus me mostrou. Louvado seja o Senhor, que não deixou acontecer aquele final. Louvado seja o Senhor que socorreu aquela pessoa. Louvado seja o Senhor, porque Ele esteve presente. Amém? Podemos e temos sonhos e revelações, mas que os nossos sonhos venham do Senhor e que as nossas revelações venham do Senhor. Daniel recorreu a Deus para contar o sonho do rei Nabucodonosor. Recorramos a Deus quando tivermos um sonho. Recorramos a Deus quando estivermos em uma situação que não saibamos resolver. Recorramos a Deus quando tivermos que tomar uma decisão ou quando esperarmos uma decisão, porque Deus nos revelará a sua vontade, nos revelará como agir, como fazer, nos revelará o que acontecerá, ou o que está acontecendo. Amém? Busque ao Senhor, busque ao Senhor. As pessoas, busque para que orem junto com você, mas junto com você, não sozinhas por você. Mas o sonho é Deus que nos revelará. O significado do sonho virá de Deus. Amém? Sobre Daniel aqui, essa parte eu gostaria de pregar muito mais, dá muita coisa para pregar aqui, mas eu aos poucos eu acho que vou pregando sobre essa, passar a pregar sobre essa, se Deus não me der outra pregação, sobre essa, trazer mensagem sobre esse capítulo de Daniel, que é muito importante. Deus abençoe a todos. Pena, tem que parar aqui, já passei até do tempo. Deus abençoe a todos, espero que vocês fiquem até o final desse vídeo. Deus abençoe a todos com um final de semana muito abençoado, muita paz, muita saúde. Louvado seja o Senhor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Deus que fala conosco, o Deus que nos revela.